no versículo 13. O que é isso? E outros, zombando, diziam: estão cheios de moço, que quer dizer, estão embriagados. Ali Pedro, com toda a paciência do mundo, com o Espírito Santo de Deus, pregaram aquele povo. Eles se arrependeram e foram até Pedro e perguntaram: o que faremos, varões, irmãos? E Pedro disseram a eles: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdões dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aqui vimos, o que aprendemos aqui, nesse versículo 37, é a paciência de um servo de Deus. Um servo de Deus, quando se preocupa com as almas, quando se preocupa com aqueles que estão no mundo, que não entendem a palavra de Deus, Pedro teve a paciência, pregou, fez um discurso para aquele povo, apresentando Jesus Cristo para aquele povo, e pelo Espírito Santo de Deus, Pedro, cheio da unção de Deus, e pelo Espírito Santo de Deus, aquele povo se arrependeu. Arrependeis a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É um mandamento de Deus, o batismo. Primeiramente, o arrependimento. E automaticamente receberemos o dom do Espírito Santo. É isso que recebemos. Nós temos o Espírito Santo conosco. O Espírito Santo de Deus é quem nos conduz, quem nos guia, quem nos ensina, quem nos convence a viver nos caminhos de Deus, a não viver uma vida errada, a não fazer o mal. Deus, às vezes, ele abençoa mais a uns, menos ao outro, para nos provar, para nos colocar em situações assim, para provar como está o nosso amor. Se estamos praticando verdadeiramente o que os irmãos estavam praticando nesse momento. Tanto que eles reuniam em oração, eles comiam e bebiam junto, como eles se preocupavam, como que aquele irmão vai para casa agora, será como estão as necessidades dele, se ele tem o que jantar, se ele tem o café da manhã, se ele tem um colchão para dormir. E ninguém ficava triste, ninguém ia embora desamparado. Todos era suprido com as suas necessidades, de acordo com aquilo que os irmãos tinham. Eles dividiam, partiam, e ali eles viam a graça de Deus, a presença de Deus, porque o amor de Deus, a graça de Deus é aperfeiçoado nessas coisas. Não adianta a gente às vezes ficar em nossas casas orando 1 hora, 2, 3 horas, 5 horas por dia, não perder um culto, estarmos em todos os estudos, e às vezes não se preocupa com o irmão. Nós não sabemos o que o irmão está passando, o que os irmãos têm, o que o irmão necessita. Isso é muito importante para que possamos ver o mover de Deus em nosso meio, para que possamos ver verdadeiramente as maravilhas de Deus em nossos meios. São nesses atos, nesses momentos, nessas situações que Deus manifesta o teu amor, as tuas misericórdias. É servindo a Deus, obedecendo o mandamento de Deus, aquilo que Deus nos pede, e com essas atitudes que fazemos, que às vezes nós, não praticando essas coisas, às vezes queremos manifestar os dons de Deus, os dons do Espírito Santo de Deus, queremos impor as mãos no irmão, no enfermo, num doente, num paralítico, e queremos que ele seja curado, queremos que a saúde, a enfermidade seja restaurada. Mas às vezes as coisas que são mais importantes para Deus a gente não pratica, que é a comunhão, que é a união, que é a perseverança em oração. Os irmãos, eles se reuniam todos os dias, eles comiam e bebiam juntos, e tudo
eles tinham, eles dividiam de igual para igual. Ninguém tinha mais que o outro. E eles não tinham prazer em falar eu tenho mais, fulano tem mais. Eles também não tinham tristeza em falar fulano tem mais que eu, o irmão tem mais que eu. Eles dividiam tudo. Eles não prezavam as coisas desse mundo. Eles não prezavam bens materiais. Eles não prezavam uma casa boa. Ainda o que era bom, eles queriam, lógico. Mas se um tinha e o outro não tinha, eles dividiam. Será que nós fazemos isso no dia de hoje? É fácil para nós fazer essas coisas no dia de hoje? Será se verdadeiramente vivemos para Deus? Ou vivemos em busca de melhorias nessa terra? De requer status, nomes, ser conhecido na cidade? É difícil manifestar maravilhas de Deus nos dias de hoje. É difícil. Mas louvado seja Deus, porque se nós quisermos, nós vemos a glória de Deus em nosso meio. É só nós querer, é só querer verdadeiramente amarmos a Deus e servir a Deus, porque viver para Deus não tem como viver para o mundo. Ou você vive para o mundo, ou você vive para Deus. Se você tentar viver para o mundo e viver para Deus, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir viver para Deus. Você não vai agradar a Deus. Você não vai ver o mover de Deus no meio da igreja. Você não vai ver o mover de Deus em sua casa. Você não vai ver o mover de Deus em sua vida. Se nós tentarmos agradar os dois. Que Deus venha ter misericórdia das nossas vidas. Porque a palavra é pregada, não sou eu que estou falando. Eu sou merecedor dessas misericórdias de Deus. Nós somos merecedores das misericórdias de Deus. Eu sou apenas alguém que Deus colocou aqui em cima para falar, expressar aquilo que Deus quer nos dizer e quer nos ensinar. Não quer dizer que eu estou aqui em cima, porque não é para mim a palavra, é para todos nós a palavra de Deus. Que viemos mudar, que viemos buscar essa vida na presença de Deus, para verdadeiramente vivermos a palavra de Deus. Deus nos exorta a todo momento, mas os olhos espirituais nossos, às vezes, estão fechados para essas coisas. Às vezes nós não conseguimos enxergar a necessidade daqueles que estão lá fora, com seus filhos, com suas filhas, com seus irmãos, sofrendo, morrendo, passando perseguição, sendo oprimido pelo mundo, pais, mães sofrendo por não suportar mais ver seus filhos passando pelo que está passando neste momento. São muitas famílias, muitas famílias. Será se nós estamos preocupados com isso? Ou nós estamos preocupados somente com as nossas casas, com os nossos filhos? Se nossos filhos estiverem bem, se dentro da nossa casa estiver bem, se eu estiver empregado, se eu estiver tendo condições boas, se eu estou dormindo, se eu estou almoçando, jantando, dormindo bem, está tudo bem. Não importa, tá bom demais. Será se nós estamos pensando assim? Ou nós estamos preocupados com aqueles que estão sofrendo lá fora? Será se nós saímos na rua por causa da palavra de Deus, nós começarmos a pregar a palavra de Deus e alguém nos xingar, bater, jogar pedra? Será se nós vamos desistir ou nós vamos continuar pregando a palavra de Deus? Porque nós corremos esse risco, às vezes, de tentar pregar, levar a palavra de Deus, abençoar uma casa, uma família, e às vezes essa família resiste à palavra de Deus, não aceita a palavra de Deus,
tem nós como pessoas que querem o mal, que estão mentindo, que não vai resolver nada aquilo que a gente está falando. Será se a culpa é dessas pessoas ou a culpa é nossa, que não vê o mover do Espírito Santo em nossas vidas? Às vezes nós vivemos uma vida, passamos aqui, vai direto para casa, vê a necessidade do irmão ou de alguém na rua, vê alguém necessitando, mas não dá importância, passa direto e vai embora. Alguém lá do lado vê, olha lá, a gente acabou de sair da igreja, pega a Bíblia, todo dia vai para a igreja, viu alguém necessitando ali, pôde ajudar, tinha condições de ajudar, mas foi para casa. Aí no outro dia nós vamos na casa dessa pessoa que viu nós fazendo isso e vamos pregar a palavra. Será se a culpa é dessas pessoas ou a culpa é nossa? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que aprendemos a viver a palavra de Deus. Que aprendemos a obedecer os mandamentos de Deus e viver e crer verdadeiramente no mover de Deus em nossas vidas. A missão, nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui buscando e servindo um Deus Todo-Poderoso. Nós viemos aqui porque nós temos certeza, a convicção que há algo de Deus aqui para nós. E não é por acaso, não é porque nós não tínhamos nada para fazer ou nós viemos aqui por obrigação. Nós viemos aqui porque nós queremos mudança, nós queremos melhorar. E que viemos entender esse momento que nós estamos aqui. E que as palavras expressadas aqui de cima, que Deus venha ter misericórdia daquele que está ministrando, tanto daquele que está ministrando, quanto daqueles que estão ouvindo. Que Deus tenha misericórdia, que viemos viver a palavra de Deus, que viemos ser testemunhos vivos em cima dessa terra, para aqueles que estão lá fora olhar para nós, se nós dizemos uma palavra, às vezes nós apenas passarmos, ele olhar para nós e buscar esse Deus a qual nós servimos, porque vê boas obras em nossas vidas, vê frutos, vê algo de bom, vê maravilhas em nossas vidas, pelas misericórdias de Deus, através do Deus que nós servimos. Nós não podemos nos contentar apenas em vir à casa de Deus, em nos contentarmos apenas com o que já sabemos. Não, nós temos uma oportunidade todos os dias nós temos oportunidades para melhorar. E todos os dias, por mais que nós buscamos, nós temos o que melhorar. É só nós queremos. Não é fácil pegar a cruz e seguir a Jesus. Não é fácil. Não é sombra e água fresca servir esse Deus. Não é. Não é porque nós temos testemunho dos irmãos, o que eles passaram para que nós possamos estar aqui hoje. Será se nós vamos lutar? Será se nós vamos desgastar em prol do Evangelho para que alguém lá na frente, quando nós partirmos, se Jesus não voltar antes, quando nós partirmos, alguém está congregando aqui por causa da nossa persistência pela palavra de Deus, lutarmos verdadeiramente até a morte por causa da palavra de Deus, ou nós vamos contentar simplesmente com o que estamos hoje, ainda que estamos melhorando, graças a Deus estamos aqui, mas nós temos todos os dias o que melhorar. Nós temos todos os dias o que melhorar na presença de Deus.